Hoje vamos conversar novamente sobre o filme Nós, mas dessa vez o vídeo é 100% com spoilers. Então se você ainda não assistiu ao filme, pode ir parando por aí, assiste esse vídeo aqui que é a minha crítica sem spoilers e depois que você tiver assistido o filme, você volta aqui. O filme tem várias interpretações e a gente vai falar sobre algumas delas nesse vídeo, mas vamos começar com a interpretação literal do filme, ou seja, o lado científico da coisa. O que são aquelas cópias? São clones criados sabe-se lá por quem. Na verdade, eles foram um experimento falho criado para controlar as pessoas. Para mim, o governo tem um dedo nisso, justamente por causa daquele momento em que a família tá toda no carro, indo lá para casa de verão dele, se não me engano, e aí a Zora para e fala assim: vocês sabiam que tem fluoreto na água que o governo usa para controlar as pessoas? Aí ninguém responde nada e ela mesma vai lá e responde: tá, ninguém tá nem aí pro fim do mundo. Eu tomei isso como uma pista de quem tá por trás dos clones. Então o que eles queriam com aqueles clones era justamente controlar as pessoas, mas o experimento deu errado e foi basicamente o contrário que aconteceu. Os clones obrigatoriamente copiavam tudo que os originais faziam a vida inteira. Só que eles se ferravam, né, tadinhos? Eles eram as sombras, então eles não recebiam tudo exatamente como os originais recebiam. Isso está diretamente ligado ao fato de que eles conseguiram clonar o corpo, mas não conseguiram clonar a alma. Então o original e o clone eram ligados pela alma. A alma era de alguma forma ligada tanto ao corpo do original quanto ao corpo do clone. Então era aquilo, os clones eram literalmente acorrentados aos originais, tanto que eles até eram chamados assim, pelo que a clone da Adelaide mesmo falou, que eles eram os acorrentados. E aí eu parei pra pensar em uma outra coisa que ela falou, que é: os acorrentados já existem há gerações. E quando eu ouvi ela falando isso pela primeira vez, eu já assisti o filme 2 vezes, eu pensei: caramba, como que eles existem há tanto tempo se o experimento foi abandonado? Depois que eu fui me ligar, na segunda vez que eu assisti o filme, que eu me liguei que eles copiavam tudo que os originais faziam, então eles também se reproduziam. Ou seja, se aquele dia do desacorrentamento, como a clone da Adelaide falou, não tivesse acontecido, eles continuariam se reproduzindo e continuariam existindo pra sempre lá embaixo sem ninguém saber. E também foi só na segunda vez que eu assisti que eu parei pra pensar em por que a clone da Adelaide chamou aquele dia de dia do desacorrentamento. Isso é porque uma vez que os clones matassem os originais, eles não teriam mais quem copiar. Acho que eles teriam a alma só pra eles também, não sei. E aí eles poderiam ter uma vida normal como os originais tinham. Então era por isso que eles tinham essa necessidade de matar os originais, porque enquanto eles existissem, eles obrigatoriamente teriam que ficar copiando eles e nunca teriam uma vida deles. Agora, e aquela corrente que eles faziam? Mãos dadas lá. Se vocês se lembram, no início do filme, enquanto a Adelaide ainda era criança, aparece um comercial na televisão daquela galera de mãos dadas contra a fome nos Estados Unidos. Para mim, essa corrente que os clones faziam também simbolizava algo que eles estavam combatendo. No caso do comercial, era o combate à fome. E no caso dos clones, era o combate a toda aquela vida miserável que eles tinham. Tanto que uma coisa que eu notei, que eu realmente acho que seja verdade, é que todo mundo que já estava lá na corrente é porque já tinha matado o seu original. E eu acho isso porque a primeira pessoa a morrer no filme foi o cara com a placa Jeremias 1111. A gente viu isso quando a família estava chegando lá na praia. E quem começou a corrente, que foi a primeira pessoa a ficar lá daquele jeito, começando a corrente, foi o clone do cara da placa de Jeremias 1111. A gente viu naquela cena que o Jason tá lá na praia, ele vai ao banheiro e ele vê o cara lá paradão na praia assim. Então ele foi o primeiro que começou e, coincidentemente, ele foi o primeiro que matou o seu original também. Então é muita coincidência. Então a gente via a corrente aumentando, as mortes em outros lugares acontecendo. Então eu realmente acho que quando os clones iam pra corrente é porque eles já tinham matado o seu original e era algo do tipo: eu já fiz minha parte. Até porque isso também seria a única explicação para eles estarem lá na corrente se ainda tinha outras pessoas para matar. Muitas questões dessa parte científica ficaram em aberto e isso é a única coisa que me incomodou um pouco no filme. Como, por exemplo, o porquê das tesouras e das roupas vermelhas. As roupas iguais, eu até entendo que era uma forma deles se identificarem, né? Afinal, eles eram exatamente iguais às pessoas que estavam lá em cima. Então eles deviam usar a mesma roupa para identificar quem era da tribo deles. Eu só não entendi o porquê de ser necessariamente um macacão vermelho. De onde vinham os coelhos que eles comiam, já que o experimento tinha sido abandonado? Aí você pode pensar: mas os coelhos se reproduziam, beleza. E de onde é que vinha a comida que os coelhos comiam para viver e conseguir se reproduzir?
se os clones não tinham acesso ao mundo lá em cima? Um outro ponto que ficou sem explicação pra mim também, se vocês souberem, por favor, me contem aqui nos comentários, mas eu pensei e eu realmente não consegui entender. Era por que a Adelaide original, que era quem tava lá embaixo, no lugar do clone, lá embaixo sem querer, né? Por que ela copiava as coisas que a de lá de cima tava fazendo? Ela era original, então, em tese, quem tinha a obrigação de copiar as coisas que ela fazia era o clone dela. E por que eu sei que ela copiava as coisas que ela fazia? Justamente pela parte da dança, que elas mostram quando a Adelaide é pequena e ela tá lá dançando. A clone lá em cima dança e a original lá em cima dança também, que eles mostram pra gente a parte da dança delas. Então ela copiava, isso não ficou muito claro pra mim. A original copiava a clone que tava lá em cima? Ou a original dançava lá embaixo e a clone dançava lá em cima também? Pode ser uma explicação também, mas não ficou muito claro pra mim e eu queria trazer pra discussão aqui no vídeo. Agora, mudando o assunto, palavras de uma pessoa que já assistiu o filme pela segunda vez. É muito louco reassistir o filme e ver como certas coisas estavam na nossa cara e a gente não percebeu. Era um pouco óbvio que o clone da Adelaide tinha trocado de lugar com o original. O filme inteiro dava sinais pra gente, a gente não percebia. Ela, criança, saiu da casa dos espelhos sem saber falar, com um comportamento completamente diferente. A Adelaide clone era a única que sabia falar. E outra, a Adelaide clone, né, não tinha medo de voltar naquela praia porque ela tinha medo da menina do espelho, não. Ela tinha medo de voltar na praia porque ela tinha medo de ser pega na mentira. Já pensou? Ela vai pra praia, aparece a Adelaide original lá e fala pra galera assim, ó, essa daí não é Adelaide não, hein? Adelaide sou eu. E ela, naquela conversa dela dentro de casa com o Gabe, marido dela, ela mesma fala que ela passou a vida inteira com medo de que a menina do espelho, da casa dos espelhos, viesse atrás dela, que ela passou a vida com essa sensação de que a menina estava vindo atrás dela. Ela sabia que a outra ia querer ir atrás dela porque ela roubou a vida da outra e botou ela na merda. Então ela passou a vida inteira com medo de que a Adelaide de verdade descobrisse uma maneira de sair de lá e fosse atrás dela. Pra mim, esse era o real motivo do medo que ela tinha de pisar naquela praia. E o surto que ela deu lá na praia quando ela achou que o Jason tinha sumido, que ele tinha ido no banheiro. Será que era porque ela tava com medo de que ele tivesse sido sequestrado ou tivesse se perdido? Ou porque ela estava com medo dele achar um clone dele também e trocar de lugar com o garoto? Afinal, a entrada da casa dos clones era ali, na casa dos espelhos, ali na praia. Uma outra questão que muita gente deve ter parado pra pensar é: se os clones já existiam há gerações, por que eles só se revoltaram agora? E pra mim é muito simples. Adelaide. Ela era a única original lá embaixo. Antes dela só tinha clone lá embaixo. Ela era a única que sabia da existência de uma vida do jeito que era lá em cima. A única que sabia que eles podiam viver algo melhor do que o que eles tinham lá embaixo. Então eles enxergaram ela diferente, como ela mesma contou, e ela começou essa rebelião. Que obviamente foi uma coisa que demorou muito pra organizar, porque afinal de contas é muito óbvio pra gente que aqueles ali não eram seres humanos normais. Então com certeza, se não fosse ela, os clones iam permanecer lá embaixo, como sempre. Agora vamos sair da interpretação científica e vamos passar para as questões sociais que o Jordan colocou por trás da história. Segundo o próprio Jordan, os sósias são representações daquilo que nós suprimimos, são o nosso lado sombrio. E isso é muito bem representado por essa foto aqui que eu tô colocando na tela agora. Claro que essa foto pode significar tanto isso quanto o plot twist final, em que a gente descobre que a Adelaide que a gente vê na tela o filme inteiro, na verdade, era um clone. Pode significar as duas coisas. Mas o fato dos clones atacarem o seu próprio original também pode significar como às vezes nós somos nosso próprio inimigo. Uma outra questão também falada por ele é a questão dos privilégios, sobre como algumas pessoas têm tudo, são infinitamente privilegiadas, enquanto outros não têm absolutamente nada. E todas essas pessoas, querendo ou não, são diretamente ligadas umas às outras, assim como os clones são diretamente ligados aos originais. E como algumas vezes essas pessoas que têm tudo não enxergam aquelas que não têm nada ou não dão valor ao que têm. Isso é inclusive algo falado no filme pela clone da Adelaide. Ela fala que os originais já tiveram o tempo deles lá em cima e não deram valor ao que tinham, que então era a hora dos clones lá em cima. Uma coisa realmente muito comparável à outra. Uma pessoa que tá nesse momento, em qualquer lugar do mundo, fazendo uma refeição, não faz a menor ideia de que nesse mesmo momento existe alguém em outra parte do mundo passando fome. Assim como os originais estavam lá em cima vivendo suas vidas normais e tranquilas,
não faziam a menor ideia da existência dos clones lá embaixo, vivendo toda aquela merda. Vivendo basicamente o contrário do que eles vivem. Porque vocês se lembram, né? Os originais tinham ou viviam algo e os clones tinham ou viviam uma versão horrível daquilo. Como, por exemplo, a comida. Enquanto um original comia uma comida saborosa, o clone tava lá comendo coelho ensanguentado. Um outro bom exemplo disso é a Adelaide criança, quando ela tá lá no parque e ela ganha aquela camisa bonitinha de thriller, e aí a clone lá embaixo ganha uma camisa toda feia e mal feita. Então essa pra mim foi a questão social que mais casou com a história do filme. Mostrar pras pessoas como elas são privilegiadas e elas nem se dão conta disso. Como tem gente por aí vivendo na merda e elas nem sabem. Assim como os originais não sabiam dos clones. Uma outra questão também falada pelo Jordan é a questão dos grupos, que inclusive é a questão que enfia os Estados Unidos no meio. Pra quem não sabe, o título do filme em inglês Us, que traduzindo quer dizer nós, foi colocado ali tanto pelo motivo óbvio dos clones, quanto por US ser a sigla dos Estados Unidos, United States. Então ele entra na questão dos grupos que têm a intenção de proteger a sua própria tribo. E a que custo eles fazem isso? Isso te lembra alguma coisa? Não sei vocês, mas isso me vem muito à mente a questão dos imigrantes nos Estados Unidos. E como algumas pessoas podem achar que os imigrantes podem levar coisas ruins pro país. Isso fez muito sentido pra mim quando eu me lembrei daquela cena em que os clones invadem a casa e o Gabe pergunta pra eles: o que vocês são? E aí a clone da Adelaide responde: nós somos americanos. Isso me deu a entender muito algo do tipo: nós estamos aqui e somos iguais a vocês. Uma outra coisa que pode remeter a essa metáfora dos imigrantes é o fato dos clones não falarem a língua dos originais. A única que sabe falar é a Adelaide, porque ela é a única que é original. O clone dela aprendeu a falar inglês porque ela escapou de lá de baixo quando era bem pequena, quando era criança. Por isso que ela aprendeu a falar o inglês lá em cima. São muitas possibilidades em relação à interpretação da história. O próprio Jordan teve a intenção de que fosse dessa forma, que o filme deixasse margem para várias interpretações. E nesse momento eu quero saber qual foi a sua interpretação. Você foi pelo lado científico? Caiu mais pro lado da crítica social? Se caiu pro lado da crítica social, qual foi o tema que mais veio à sua mente quando você assistiu Nós? Vamos discutir bastante aqui nos comentários, porque tem muito pra se falar em relação a esse filme. Ele gera discussão com todo mundo. A pessoa sai do cinema, sai querendo conversar, então vamos conversar aqui embaixo. E se inscreve aqui no canal, porque aqui sempre tem críticas de todos os filmes de terror que saem por aí, tá? Beijinhos e até a próxima. Ficou um batom.